Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo ainda, sem dúvidas nenhuma. Muito chateado com esse quarto rebaixamento que está muito eminente, né, para o torcedor. Mas como eu venho falando em todos os vídeos, eu volto a repetir nesse. Não podemos nos calar. Temos que mostrar todos os erros, mas principalmente temos que levantar do sofá e tomar uma atitude com relação a isso. Então, torcedor, o Vasco precisa de você. E essa é a hora. Essa é a hora de realmente a gente mostrar que o Vasco não é deles, o Vasco é nosso. Então vamos começar o vídeo, né? Falaremos aí no vídeo de hoje sobre Germancano, uma possível saída aí começa a ser tratada dentro do Vasco com relação ao jogador. Falaremos também sobre reforços, diretoria ali já começa a pensar em nomes e nomes com certeza fracos, né? Que realmente a gente vê que essa diretoria não tem condições nenhuma de contratar jogadores bons e eficientes para essa próxima temporada. Nomes já começam a surgir dentro do Vasco da Gama e falaremos também sobre a anulação da partida no STJD. Temos novidade com relação a isso e, por incrível que pareça, há sim grandes chances de uma anulação da partida contra o Internacional. Mas, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, como eu sempre estou pedindo aqui, acredito que vocês já começam a reparar que eu só estou vindo de preto com relação ao luto, a tudo que estão fazendo com o Vasco da Gama. Eu não vou te pedir like, eu vou te pedir um comentário. Deixe no comentário a sua palavra aí de revolta, a sua palavra aí de tristeza, de chateação com tudo isso que vem acontecendo com o clube, para que nós possamos ter voz, que você tenha voz aqui e que essa diretoria no geral veja o que eles estão fazendo com o Vasco e que eles não têm apoio nenhum de nós torcedores. Então demonstre aí que realmente você é contra tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre a STJD, antes de falar de Germancano, eu quero falar com relação a essa próxima temporada. Temos aí notícias, né, que é claro, ainda não houve um pronunciamento oficial do Jorge Salgado, ridículo também essa atitude do atual presidente do Vasco da Gama, realmente, né, impugnante. Um presidente do clube, depois do Vasco ser rebaixado no domingo, até hoje ele não vir a público falar, dar uma entrevista coletiva e, de certa forma, né, como presidente do clube, era o mínimo que deveria ser feito por ele, porém, algumas coisas na parte interna do Vasco já começam a ser tratadas. Ali tivemos notícias que na segunda a gestão, né, a direção do Vasco já se reuniu, na terça-feira também, e nomes aí já começam a ser ventilados dentro do Vasco da Gama, tanto para sair quanto para chegar. Nesse momento eu vou falar com quem pode chegar no clube de regatas Vasco da Gama para essa próxima temporada. Como infelizmente o Vasco está rebaixado praticamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, então, ou seja, vai disputar uma competição que é realmente um nível menor do que a Série A. E temos aí uma gestão definitivamente, de forma clara, que não tem competência, de forma clara que realmente não é nem competência, mas sim ali não tem planejamento, não tem um projeto de gestão eficiente para o Vasco. E por conta disso, os nomes que são cogitados dentro do clube são nomes da realidade aí de time de Série B, Série C, Série D, times realmente muito fracos. E essa é a atual realidade do Vasco com relação a tudo aquilo que tem atualmente dentro do nosso clube. E 3 nomes aí começam a circular dentro do Vasco da Gama, sendo ele Jean Carlos do Náutico, o outro jogador aí que é o Gustavo Coutinho do Fortaleza, e um terceiro nome que aos pouquinhos começa a ganhar força, e tivemos notícias que ele até mesmo já foi procurado pelo clube, é Dedé, o antigo conhecido do torcedor vascaíno, pode surgir aí dentro do Vasco nessa próxima temporada. E vou falar um a um. Ontem eu já trouxe aí falando sobre o Gustavo Coutinho, um jogador aí que estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro pela equipe do Cabo Friense. É definitivamente isso que vocês ouviram, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, um jogador de apenas 22 anos. Ele ali fez as categorias de base num clube lá de Portugal,
O Fortaleza trouxe ele para jogar no sub-20 do clube, não aproveitou o jogador, emprestou ele ao Cabo Friense. Ele jogou lá no Cabo Friense no ano passado e nessa temporada também vem jogando, vem até mesmo fazendo os golzinhos, mas entra pouco. Porém foi destaque da equipe e o Vasco está de olho nesse jogador. Então a gente realmente vê o nível que está o Vasco da Gama e o nível dessa gestão para essa próxima temporada, que é certamente muito preocupante. Outro jogador, o Jean Carlos, que realmente é um bom jogador, veio sendo procurado aí por equipes do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, como Flamengo, Grêmio, Santos, nessa última temporada. Então realmente é um jogador que se destacou no Náutico, é um meio-campo de 29 anos. Ali tivemos notícias através do empresário do jogador, que realmente o Vasco da Gama o procurou algo em torno de 2 a 3 semanas atrás, antes mesmo do Vasco ser rebaixado. O contrato do Jean Carlos vai até o final de 2022 e a multa aí, segundo o empresário, é muito alta, ou seja, não vai ser fácil tirar o Jean Carlos do Náutico, a menos que realmente o jogador queira jogar no Vasco da Gama, que acredito que seja assim. Infelizmente, rapaziada, o Vasco não tem o peso de antes, essa é a realidade atual do nosso clube. O Vasco hoje em dia não é mais um time que todo jogador quer jogar e infelizmente, independente de eu amar o nosso clube, essa é a realidade. E se houver outras propostas para o Jean Carlos, ou não houver propostas, muito provável que ele prefira permanecer no Náutico recebendo em dia do que vir para um Vasco da Gama com um problema político gigantesco, sem receber em dia e com grandes chances aí de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, porque não há nenhum projeto apresentado para um jogador vir e desejar jogar no Vasco da Gama atualmente, mas é sim um bom jogador e já foi procurado pela essa atual diretoria do Vasco. E por fim aí o Dedé. Dedé é um antigo conhecido torcedor vascaíno, ficou 9 anos no Cruzeiro, ganhou diversos títulos por lá, porém vem sofrendo os problemas de lesão aí regularmente. É um jogador que não consegue ali dar continuidade ao seu futebol. Tivemos notícias aí que ele definitivamente rescindiu seu contrato no Cruzeiro, né? Isso é certo. Porém aí, através de algumas fontes, tivemos notícias que o Dedé foi procurado pelo clube. O clube lá no início do ano passado já havia procurado o Dedé para tentar uma negociação. Ali o Dedé é um velho sonho, né, da rapaziada de dentro do Vasco, fazer com que o Dedé retorne ao Vasco da Gama e se torne definitivamente um ídolo do clube. E acredito que para essa diretoria atual seria uma grande oportunidade. O Vasco está passando por um momento de quebra total, que precisa de certa forma ressurgir, e o Dedé também. Depois de anos aí, perdeu a credibilidade no futebol e precisa de um time novamente para ganhar a visibilidade que ele tinha, e acredito que o Vasco possa ser um grande recomeço para o jogador Dedé, um grande zagueiro que realmente pode vir aí para jogar no Vasco nessa próxima temporada. E agora com relação a jogadores que podem sair. Infelizmente, esse nome aí é o Germancano. Germancano aí, sem dúvidas nenhuma, é o melhor jogador do Vasco na temporada. Foi o melhor jogador, um grande achado do Vasco. Acredito que nesses últimos 10, 20 anos foi a melhor contratação do Vasco da Gama. O Vasco não vinha achando jogadores bons no mercado e principalmente um centroavante conseguiu achar ali com o Germancano. Porém, ali com esse rebaixamento, com um novo teto salarial implantado aí por essa diretoria para a próxima temporada, que para muitos gira em torno de no máximo R$150, porém já tivemos outras notícias que gira aí no máximo em R$80 mil, que é algo que não dá para jogador nenhum vir jogar no Vasco, um bom jogador com um salário de no máximo R$80 mil, nem mesmo os da base recebem isso atualmente, e o Germancano é um jogador que atualmente recebe 400. E aí é lógico, né? Cai numa disparidade, cai ali com relação à contradição. Como o Vasco quer assumir um teto salarial baixo, o Germancano recebendo 400 mil seria algo improvável e impossível de ele permanecer. E essa diretoria, infelizmente, cogita aí uma saída do Germancano para fora do Vasco da Gama. Ali clubes assondaram o jogador, clubes do Brasil, tanto do Brasil, né, quanto de fora do país, sondam o jogador, porém tivemos notícias do próprio empresário que até o momento nenhuma proposta oficial chegou. O Cano tem ali o contrato até o final desse ano, ali a partir dos 6 meses de antecedência, ou seja, junho e julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, porém atualmente ele é jogador do Vasco e tivemos notícias que nenhuma proposta oficial chegou até o seu empresário. E além disso, ontem ali o empresário do jogador deu ali uma entrevista a um canal vascaíno no YouTube, o Atenção Vascaínos, canal infelizmente ou felizmente muito criticados por grande parte da torcida vascaína
com relação ao seu posicionamento político, mas trouxe uma excelente notícia aí vinda do empresário, falando que o desejo do Germancano atualmente é permanecer do Vasco, independente da divisão. Ele se sente muito bem no Rio, se sente muito bem vestindo as camisas do Vasco da Gama, e é um desejo dele permanecer independentemente da divisão no clube de regatas. Então é aguardar. O Cano quer receber tudo que tem que receber, isso é fato. Tivemos notícias que ele quer receber o dinheiro dele, quer receber os atrasados, que tem algo em torno de 4 meses de salários atrasados, porém ele não quer sair do Vasco, e caso saia, ele só vai sair se realmente for para ajudar financeiramente o clube. Ou seja, um jogador que chegou há pouco tempo, tem grande identificação e amor à camisa, diferente desses dirigentes, diferente dessa gestão que está há anos do Vasco, que não mostra o mesmo compromisso com o clube. E falar agora com relação à reformulação do elenco. Se tem Germancano, tem outros jogadores aí também que a diretoria começa a planejar uma possível saída, sendo eles Fernando Miguel, Pikachu, Leandro Castan, Carlinhos, Marco Júnior e Gustavo Torres. Acredito que esses sejam os principais nomes aí para uma saída nessa próxima temporada, porém é um grande problema. Fernando Miguel, Castan, Carlinhos, Marco Júnior e Lucas Santos tem ali o contrato até 2022, o final de 2022, e aí cai na contradição. Como esses jogadores que só têm o contrato encerrado no final do ano que vem poderiam sair? Uma rescisão causaria ali multa, né? Os jogadores teriam que receber todos os salários que seriam pagos até o final do ano que vem, e isso na justiça iria render o que a gente já sabe que rende atualmente para o Vasco quando acontece uma rescisão, que ele é juros altíssimos, um dinheiro milionário que o Vasco deve a grandes jogadores não, mas a diversos jogadores aí espalhados pelo Brasil, e um problema pode acontecer. A diretoria quer rescindir, jogadores não querem diminuir o salário, e um grande trabalho virá pela frente com relação a isso. E para finalizar agora o vídeo, falar com relação ao STJD. Ontem ali, né, a CBF enviou as imagens, os vídeos, né, e o áudio de toda a partida contra o Internacional. Esse arquivo, né, já está na mão ali do STJD. O STJD agora encaminhou ele ao Vasco da Gama. Além do STJD ter recebido isso, recebeu também do Internacional ali algumas provas, né, algumas denúncias com relação a essa partida, já se defendendo com relação ao que o Vasco vai enviar também ao STJD, porém agora o STJD deu 2 dias para o Vasco da Gama se posicionar, pegar esses arquivos, conversar com o seu departamento jurídico, ver ali o motivo da impugnação, né, o motivo da anulação da partida, e retornar aí com todo o documento ali de certa forma anexado, correto, fazendo as suas críticas, detalhando realmente todas as indignações possíveis para que essa partida tenha chance de ser cancelada. A partir disso, a partir da devolução, né, do Vasco da Gama com relação a uma impugnação, o STJD aí sim irá tomar um posicionamento, vai olhar ali as defesas do Inter e vai olhar de certa forma os ataques do Vasco com relação a essa partida. E o presidente aí, a partir somente desse desenrolo, vai ver ou anula ou ali permanece com a partida válida. É aguardar, segundo muitos especialistas, né, do direito esportivo, dizem que há sim grande chance da partida ser anulada, porém por conta, né, de tudo que ocorreu ali, falar que o VAR estava descalibrado é algo de certa forma ridícula, porém também alguns especialistas esportivos dizem que não há chance nenhuma, porque está na regra que qualquer problema do VAR, a autoridade vai para o juiz de campo. Mas é aguardar, rapaziada. A grande esperança aí da diretoria vascaína acredito que essa seja a esperança do torcedor, confiar no STJD, porém acredito que nós torcedores mesmos sabemos que isso não vai dar em nada, confiar no STJD ali, confiar em arbitragem, confiar em federação, pro vascaíno é algo que nunca existiu e nunca vai existir, e acredito que essa diretoria poderia ter um mínimo de senso com relação a isso também, mas tá certo, tem que brigar até o final para que uma possível partida seja anulada e o Vasco tenha uma sobrevida nesse Campeonato Brasileiro. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like. Agora sim eu posso falar. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para que todos os vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo. Que a nossa família possa crescer. E nós possamos cada vez ter mais voz nesse YouTube. E, de certa forma, reclamar, falar e expor todo tipo de erro que tem dentro do nosso gigante da colina. À tarde eu volto com um vídeo falando sobre tudo que está rolando na política do clube. Sobre Eleven, sobre ali STJ, sobre STF, sobre TJ e todas as novidades que estão acontecendo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos possam ter acesso a esse vídeo.
Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo, independente de tudo, saudações vascaínas.